Dia da Libertação. Vocês acompanharam aí o Dia da Libertação? Já sei. Vocês estão pensando que é um filme que alienígenas chegam e dominam a América, e aí os Estados Unidos expulsam os alienígenas e tem o Dia da Libertação da América. Gente, esse filme se chama Independence Day, lá com o Will Smith. Não estamos falando deste filme. Nós estamos falando do Dia da Libertação, que o Trump anunciou agora, dia 2 de abril. Talvez fosse melhor se fosse dia 1º, mas foi dia 2 de abril. E ao contrário dos filmes de invasão alienígenas norte-americanos, em que os alienígenas que se utilizam de telescópios e muitos estranhos, porque eles só enxergam os Estados Unidos, então, talvez sejam alienígenas comunistas do espaço, né? Por isso que eles só enxergam e atacam os Estados Unidos. Ao contrário dos alienígenas, que nunca identificam nenhum outro país no planeta, o Trump resolveu identificar que existem outros países no planeta além dos Estados Unidos. O que já é um passo enorme. O que já é um passo enorme para esse pessoal. Eles descobrirem que não existe só os Estados Unidos. Merecia até uma daquelas medalhinhas que a gente dá para as crianças na escola. Né? Olha, acertou o país, você tem lá na Ásia, existe a China, acertou, ganha aqui uma medalhinha, aqui uma estrelinha, que você acabou de descobrir que existe outros países. Uma estrelinha que depois o professor vai somar e vai dar alguns pontinhos para você ali, ó, para ver quem que é que acerta mais país. É tipo um bingo, né, que você faz com as crianças lá na escola. E eles acertaram, existem outros países, ganha uma estrelinha. Estrelinha pro Trump, então, aí. Estrelinha para ele. E aí, resolveu taxar 185 países. Eles resolveram que iriam taxar. Alguns países vão ser taxados, como a China em até 54%, Vietnã, Camboja, Taiwan, esses países em 30%. Alguns foram os produtos que foram taxados, por exemplo, automóveis vão ser taxados em 25%, não importa o país. O aço e o alumínio também, inclusive o brasileiro em 25%, só que a taxação geral para o Brasil foi de 10%, assim como da Argentina, que também foi 10%. O que está fazendo aí muito bolsonarista perder os cabelos, né? Porque taxou o Brasil socialista do Lula em 10%, mas também o ultralibertário Milei em 10%. Né? É porque esse pessoal não entende que os americanos eles estão pouco interessados nos interesses da Argentina ou do Brasil. O Trump está defendendo os interesses do país dele. Ele aceita aquela. Qual que é a palavra? Não sei a palavra. Aquela subalternidade, né? Aquela vira-latice toda de um Milley. Só que quando tem um interessinho norte-americano ali, ele não tá nem aí com aquela subalternidade. Porque eles não respeitam esse tipo de subalternidade. Se ele tivesse o mínimo de respeito, mesmo por esse tipo de subalternidade, não teria taxado em nada a Argentina. Teria até sido um recado para os outros países do continente. Olha, se vocês fizerem governos liberais e tudo mais, nós não iremos taxar vocês. Porque o Trump não está interessado. O Trump está destruindo a própria ordem neoliberal e globalizadora, né, da globalização que foi implementada pelos Estados Unidos após o consenso de Washington. Ele está destruindo, que inclusive é responsável pelo grande crescimento dos Estados Unidos economicamente. Então ele está destruindo isso. Isso vai ter consequência para os Estados Unidos. Pessoal, impérios desmoronam e acabam. Imagina você um império que tem quase metade do mundo que concorda com a ideologia desse império. Imagina você que esse império tem
mais armas nucleares do que qualquer outra nação. Imagina você que esse império controla a maior área contínua de terras do mundo. Imagina você que tem várias nações no mundo inteiro que seguem a mesma ideologia desse império. Que esse império foi o primeiro império a chegar ao espaço. E repentinamente esse império desmorona de um dia para o outro. Sem uma guerra. Sem um conflito. Como isso é possível? É simples. Você tem um líder completamente incapaz e idiota seguindo esse império. Foi o que aconteceu com o Império Soviético. Bastou chegar alguém como o Gorbachev na liderança da União Soviética e o Império ruiu totalmente. Você coloca alguém totalmente inepto, incapaz para governar um império, esse império rui de dentro para fora. É o pior inimigo que existe de dentro para fora. Porque ele rui as próprias bases do império. Foi o que aconteceu com a União Soviética. A União Soviética não foi destruída de fora para dentro. Não foi uma grande invasão, não foi uma guerra. Porque se dependesse disso, a União Soviética nunca iria colapsar. Ela colapsou porque você chegou à presidência alguém de uma inépcia extraordinária chegou à liderança. Por isso, por exemplo, que os chineses eles se protegem contra isso. Eles têm toda uma forma ali de que só os melhores cheguem à presidência da China. Eles devem ter aprendido muito com a experiência soviética, né? De ver como que um líder, por isso que eles têm aqueles grandes congressos e tudo mais, justamente para evitar que um líder completamente inepto destrua o país. Assim, não tem nem como. É só você pegar um Xi Jinping, ou mesmo um Putin hoje, e comparar, por exemplo, com Boris Yeltsin e com Gorbachev. Você não tem nem comparação possível da inépcia de um Gorbachev frente ao Putin ou frente a um Xi Jinping. E o Trump está marchando para isso daí. A destruição do Império Norte-Americano. Porque o Império Norte-Americano ele está galgado simplesmente na questão de que os americanos controlam o processo de globalização do mundo e são a nação que tem maiores vantagens com esse processo. Ao contrário do que o Trump fala. Agora, nos últimos anos aconteceu sim de uma outra nação conseguir tirar grandes vantagens desse processo, que é a China. Mas por quê? Porque a China ela conseguiu adentrar este mercado globalizante e ao mesmo tempo não abandonar aquilo que todo Estado deve fazer, que é cuidar das suas bases internas. A China, por exemplo, construiu no começo dos anos 2000, praticamente não tinha linha de trem de alta velocidade. Hoje ela tem metade ou mais das linhas de trem de alta velocidade do mundo. A China constrói uma base sólida para o seu desenvolvimento. Coisa que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem feito. Porque aqui no Brasil nós pegamos a cartilha neoliberal americana e vamos aplicar lá tudo empresa privada. Destruímos, né, o Collor começou e o Fernando Henrique depois destruiu as estatais brasileiras. Hoje a gente não tem como mais investir em infraestrutura nesse país. Ainda querem destruir o pouco que resta na contramão do Estado investidor. Que é isso que precisa. E o Estado americano, quando ele funciona, ele também funciona como Estado investidor. Ele também funciona como Estado investidor. Agora, o que aconteceu nesse processo de globalização? Os americanos se concentraram principalmente na produção intelectual, em dominar então as patentes, em produzirem conhecimento, mas as suas fábricas migraram para outros países, aonde você tinha uma mão de obra muito mais barata e também muito mais perto das próprias redes
de suprimentos. Então, você vai fabricar o, o iPhone na China, que também é o país que tem uma alta produção de terras raras que você precisa para o iPhone. Está ali perto de vários países da Ásia que fornecem as matérias-primas. Então você criou ali. A Ásia foi se transformando no grande polo industrial do mundo, enquanto a América Latina e América do Sul, principalmente, né, e a África foram cada vez mais galgando a posição de fornecedores de matéria-prima. Porque até quiseram desindustrializar o Brasil, foi por isso. E os americanos mantinham, sobretudo, a produção intelectual. Só que, nesse processo, o trabalhador médio norte-americano, aquele que sobrevivia da indústria, foi perdendo o seu poder aquisitivo. Foi perdendo emprego. Tanto é que cidades como Detroit, onde ocorre o filme Robocop, Chicago, hoje são conhecidos como Cinturão do Ferrugem, pois a indústria abandonou os Estados Unidos em direção à Ásia. O que o Trump quer? Ele quer a reindustrialização dos Estados Unidos para que esses empregos de nível médio possam voltar para os Estados Unidos. E esse processo que ele está fazendo é para haver essa recuperação econômica. Só que a maioria dos analistas são unânimes que isso não vai acontecer. Até porque, vamos supor que a Apple decida então levar a fábrica do iPhone de novo para Chicago. Vai abrir uma fábrica do iPhone lá em Chicago, Detroit. Como ele está sobretaxando em 54% as exportações da China, né? A hora que os chineses, a hora que a Apple for precisar comprar terras raras, for precisar comprar toda a matéria-prima que precisa para fabricar o iPhone e tudo mais, mesmo que ele seja montado ali nos Estados Unidos, essa matéria-prima vai estar muito mais cara. Então o iPhone vai ficar mais caro de qualquer jeito. Ele vai encarecer o produto. Então a própria resposta do Trump encarece o produto. Aí qual que seria a solução? A solução seria então não, tal, então a taxa vale para tal produto, mas não vale para o outro, porque é do nosso interesse que a China exporte esse produto com um preço muito mais competitivo para os Estados Unidos, porque nós precisamos disso. Só que isso você depende também de estratégias políticas ali, de mercado e de análise feita produto a produto, levando em consideração uma imensidão de dados. E eles estão acabando com o serviço público americano, que ao contrário do que o brasileiro médio pensa, existem muito mais funcionários públicos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Porque eles são necessários justamente para que o país ande. E os americanos ali agora, né, os americanos não, né, o Trump e o Elon Musk estão destruindo ali o funcionalismo público norte-americano, a capacidade do Estado norte-americano. Então você vê, ele está solapando a capacidade do Estado norte-americano, retirando os funcionários públicos necessários para que o Estado ande, taxando outros países. Então, tudo ali num processo que vai caminhar, sim, para uma possível recessão enorme nos Estados Unidos. Inclusive, lá nos Estados Unidos, já colocaram, brincando, né, com o próprio lema do Trump, já colocaram um outro lema ali, né, que é o seguinte para o Trump, que é Make America Great Depression Again. Ponha a América na Grande Depressão de novo. Então, já colocaram então esse slogan, né, pro projeto do Trump. Porque é isso, né? Ponha a América na Grande Depressão de novo. É a reação negativa a essa política que o Trump está fazendo.
Essa, porque todo mundo que que está acostumado com esses mercados percebem que isto é um tiro no pé, dado aí pelo Trump. Bom, mas vamos lá. No discurso ele diz que faz décadas que os Estados Unidos são roubados, pilhados, saqueados, e outra palavra que eu não vou falar aqui no vídeo, pelos seus inimigos. Bom, a perspectiva é bem o contrário, né? Inclusive nós vimos aí os Estados Unidos destruindo nações inteiras, colocando bases militares no mundo inteiro, e se certificando que quando ele quer um produto e que esse produto chegue a um preço que para eles é interessante para os Estados Unidos, ele não tem preocupação nenhuma, inclusive em ocupar outros países. Por exemplo, para garantir o preço do petróleo. E o secretário do Tesouro americano, o Scott Bennett, ainda ameaçou, falou assim, olha, nós estamos colocando essas taxas aí, vocês fiquem contentes, não reajam, porque se reagir vai piorar. Né? Aí sim vai haver mais retaliação. Aí sim vão aumentar essas taxas. Só que o Xi Jinping, presidente da China, já disse que vai haver retaliação sim, principalmente em produtos agrícolas norte-americanos. Olha, eu vou deixar um recado aqui, Xi. Camarada Xi Jinping, retalha mesmo. Nós temos produtos aqui no Brasil para oferecer para vocês. Retalha mesmo. Nós temos produtos aqui para oferecer para vocês, agrícolas. E vocês não acham que é exatamente isso que vai acontecer? O Lula, por exemplo, teve numa viagem no Vietnã agora. E o Vietnã é um dos países mais taxados. Então, Vietnã, vem fazer comércio com a gente. E nós temos todos os produtos agrícolas que vocês compram dos Estados Unidos, vocês podem comprar do Brasil. E é a hora, inclusive, para o Brasil retomar sua reindustrialização. Para também oferecer produtos industriais para esses países. Coisa que o Brasil fez no passado. Inclusive, falando sobre o Brasil, o ex-presidente do Brasil, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, né? O Jair Bolsonaro falou ali que o Brasil sobretaxa os Estados Unidos, que existe uma espécie de vírus socialistas. Pessoal, o superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil o ano passado foi de 28 bilhões, quase 29. Ou seja, nós importamos muito mais dos Estados Unidos do que exportamos. Sabe qual é o país que nós temos superávit? A gente vende muito mais do que compra? A China. A China é um parceiro comercial muito mais interessante para o Brasil do que os Estados Unidos. E nos últimos 15 anos, o superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil foi de 410 bilhões. Então, os Estados Unidos eles têm um superávit muito maior do Brasil. Então, há sim possibilidades do Brasil reagir com taxas. Mas o governo Alckmin já disse que o Alckmin, né, o governo Lula, via o vice-presidente Alckmin, que também é ministro da indústria, já falou que, por enquanto, o governo brasileiro não vai dar uma resposta, até porque as taxas do Brasil foram as menores do mundo, foi 10%, foi as menores. O Brasil aprovou, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, depois vai ser um dos vídeos que eu vou deixar aqui no final para vocês poderem ver, quem não viu esse vídeo ainda, onde petistas e ruralistas se uniram e o Brasil já pode responder, né, a esse tipo de taxação, mas tudo indica que o governo brasileiro, por enquanto, não vai fazer. Eu acho razoável. Eu acho que o governo brasileiro pode esperar um pouco, né, dar uma resposta em alguns produtos e se preparar para caso haja uma sobretaxação muito maior do que essa, aí sim estar completamente preparado para dar uma resposta à altura. Porque se ocorrer, o Brasil tem que sim responder. Tem que sim responder a esse tarifaço, como todos os outros países do mundo vão responder. Tenho certeza disso. Porque os Estados Unidos, eles têm uma vantagem sobre o Brasil atualmente. Ao contrário do que dizem, ao contrário do que diz aí o ex-presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, que o Brasil tem um vírus socialista e
e etc, e não sei o que. Não, o Brasil tem uma vantagem. O Brasil tem uma desvantagem, quer dizer. Os Estados Unidos têm uma vantagem sobre o Brasil nas relações comerciais entre os dois países. Os americanos já estão chamando esse dia 2, em vez do dia da libertação, também do dia da ruína. Porque o Canadá já disse que vai retaliar, né? Com tarifas retaliatórias na ordem de 25%. A OMC já disse que o comércio mundial que teria um crescimento de 3% esse ano, essa possibilidade já foi para 1%. As sete magníficas, lá que são as sete grandes empresas dos Estados Unidos, que mantêm a maioria das patentes de alta tecnologia dos Estados Unidos, a Nvidia, a Tesla, a Microsoft, a Meta, a Apple, a Alphabet e a Amazon, elas perderam no dia 4, um dia depois do anúncio dos Estados Unidos, elas perderam 1 trilhão nas bolsas. A Apple, que foi a que mais perdeu, teve uma queda de 9%, perdeu 314 bilhões. Por quê? Porque o iPhone da Apple, 90% é produzido na China. Inclusive, há um cálculo que diz que essas tarifas que o Trump colocou vai aumentar o preço do iPhone para o consumidor norte-americano em 43%. Quer dizer, um iPhone médio ali, acho que é o iPhone 6, custa $1.600, mais ou menos, vai passar para quase $2.300. Por quê? Qual que é a ideia do Trump? Que o iPhone vai ser fabricado por exemplo, nos Estados Unidos, em Detroit, lá. Só que se isso ocorrer, o Trump espera então que haja uma reindustrialização, mais emprego e tudo mais. Mas qual que é a maior possibilidade, mesmo que isso venha a ocorrer? Além de você ter as questões que eu já falei do fornecimento de matérias-primas, provavelmente você vai ter também que esses aparelhos vão ser fabricados pelo quê? Robôs. E o emprego e o trabalhador americano, ele vai trabalhar ganhando um salário competitivo? Ele vai trabalhar ganhando o salário que um vietnamita ganha? Que um chinês ganha? Que um, que um tailandês ganha? Porque senão o preço do aparelho vai ficar muito mais caro. Você vai ter que pagar um salário muito maior também para aquele trabalhador norte-americano. A outra possibilidade é que trabalhadores imigrantes façam trabalho, só que o Trump está expulsando os imigrantes. Então, vocês estão vendo como tudo ali que o Trump faz, ele é incoerente? Né? Tudo incoerente. Só que essa incoerência tem uma coerência. Sabe qual que é a coerência? Quando você fala assim, e ainda que esse cálculo seja totalmente absurdo, olha, nós estamos eles vendem mais para nós do que nós compramos deles, então eu vou taxar eles em 60%, que vai equalizar. Ainda que seja um cálculo simplista e absurdo, é um cálculo que o cara que votou no Trump consegue entender. Porque é o cálculo que aquele cara que ele pega o jornal de economia no, no domingo e ele tá vendo todas aquelas tabelas, gráfico, aquelas informações do dele, começa ali, ele se sente entediado, ele não entende nem nada, ele precisa desse cálculo simples. Quando eu era adolescente, eu fiz o curso técnico em contabilidade. Eu nunca atuei na área. Nunca atuei na área. Mas eu fiz o curso, o técnico. A primeira coisa que um dos meus professores lá de contabilidade nos ensinou como alunos, ele pediu para a gente comprar o jornal dia de domingo, levar o jornal para a sala de aula, e aí ele nos ensinou a ler o jornal, o caderno de economia. Olha, eu era adolescente. Aquilo abriu a mente para a compreensão das questões econômicas.
Lógico que a gente estuda, que a gente vai ler livros depois. Eu fiz mestrado, doutorado em ciências sociais, tinha aulas de economia e tudo mais, mas aquele primeiro momento, que inclusive eu acho que é uma atividade que deveria se fazer com adolescentes no ensino médio mesmo, professor de matemática ali, deveria fazer com os alunos. Ler o caderno de economia e entender tudo aquilo. Mas como o eleitor médio do Trump não vai conseguir entender, então é esse cálculo basiquinho aqui, com essa questão de sobretaxação, que vocês podem ter certeza vai ser muito mais prejudicial para os Estados Unidos. A médio e longo prazo. Talvez os Estados Unidos venham até a ter um ganho, o Trump, principalmente político agora, mas vai ser muito mais prejudicial. Se bem que a curto prazo, como nós já vimos aqui, né, o- ontem mesmo, as ações das empresas já começaram a despencar. Bom, então essa é a ideia do Trump. Agora, como que os países poderiam reagir? A União Europeia poderia reagir a isso simplesmente acelerando a parceria do acordo com o Mercosul. O México e o Canadá, bom, eles participam do NAFTA. Não sei se agora não seria interessante eles já abandonarem isso tudo, porque qual que é a validade do NAFTA? Lembra que quando os Estados Unidos construiu o NAFTA, ele queria construir o ALCA, a zona de livre comércio de toda a América? Por que, que o governo Fernando Henrique estava disposto a aceitar? Felizmente, ele não conseguiu, né, estruturar isso antes de sair. E aí o governo Lula não aceitou. Mas justamente por que o governo na época, né, o governo Lula na época não aceitou? Porque exatamente eles queriam fazer um acordo de livre comércio onde eles podiam vender os produtos industriais deles sem taxação nenhuma na América Latina inteira, enquanto eles iriam ter a possibilidade de taxar os produtos agrícolas do Brasil, por exemplo. Então, assim, aonde nós tínhamos vantagens competitivas, taxa. Aonde eles tinham vantagens competitivas, sem taxas. Olha, precisa falar alguma coisa? Então, por isso que eles estão reclamando agora das relações comerciais com o Canadá e com o México. Porque onde eles não têm vantagem competitiva, eles querem sobretaxar o Canadá e o México. E só não ter taxa onde a vantagem competitiva é deles. Aí é um livre comércio muito interessante, né? Quem não quer um livre comércio assim? Bom, países como o Vietnã e a China, como eu já coloquei, e outros países da Ásia podem se aproximar de outros produtos que forneçam matérias semelhantes, como o Brasil. Agora, você tem ali também Taiwan. A Taiwan, hoje, ela tem uma importância geopolítica muito grande dentro da geopolítica dos chips. Dentro, por quê? Taiwan hoje é o único país que fabrica chips de 2 nanômetros para baixo. A China, por exemplo, comprava chips de Taiwan. Os Estados Unidos proibiu Taiwan de vender chips abaixo de 7 nanômetros para a China. Os chineses começaram a investir alto na tecnologia de desenvolvimento de chips próprios. Hoje os chineses já fabricam chips de 5, 4 e até 3 nanômetros, mas ainda não quebraram a barreira dos 2 nanômetros. Os Estados Unidos, eles mesmos, não estão gostando dessa ideia de ter que importar todos os chips deles da China, ou de Taiwan. E eles estão fazendo o quê? O Trump também vai investir ali em produção de chips no próprio Estados Unidos. Olha, vai chegar uma hora que os Estados Unidos não vão precisar dos chips do Taiwan. E está pertíssimo. Ao mesmo tempo, talvez nem a China. Aí a importância geopolítica que a Taiwan tem para os Estados Unidos vai desaparecer. No meu entender, Taiwan deveria se aproximar agora da China novamente,
voltar a fazer parte da China, já que Taiwan é parte da China, né? É uma república não, é uma província que se separou da China na Guerra Civil de 49. No momento em que a Taiwan tem uma vantagem competitiva enorme no domínio desse tipo de tecnologia e que pode oferecer isso para retomar uma parceria semelhante à de Hong Kong e a de Macau e ter ali uma vantagem de permanecer como um estado semi-autônomo junto com a China, que eu, com certeza os chineses aceitariam, do que esperar que ambos os lados, chineses e americanos, cheguem a ultrapassá-los no domínio desse tipo de chip. E aí então, a única vantagem econômica que a ilha tem, ela vai perder. E a economia vai degringolar. E aí possivelmente vão ter que se tornar parte da China sem uma boa vantagem para isso. Até porque o próprio Taiwan foi taxado 30%, 36% ali pelos americanos. Assim como a Coreia do Sul. Quer dizer, o Trump está pouco se importando com os seus aliados. Está pouco se importando ali com os aliados. Então é uma resposta que Taiwan pode dar. Agora, eu não sei o que os pinguins das ilhas Riard e McDonald, eu acho que a pronúncia deve ser McDonald's, né? Semelhante aí ao, ao da empresa, né? De sanduíche. Porque essas duas ilhas, cujos habitantes só são pinguins, eles foi taxado em 15%. Deve ser aqueles pinguins da ilha Madagascar, né? Porque eles são bem empreendedores. Já assistiram aquele desenho Madagascar? Eles são bem empreendedores. Só pode ser, né? Deve ser pinguins que estão construindo foguetes, que alguma coisa desse tipo. Eles são uma ameaça ao comércio norte-americano, esses pinguins. Não é à toa que os pinguins andam de smoking, né? Eles são tudo mega empresários ameaçando o comércio com os Estados Unidos. Gente, esse pessoal realmente é risível, né? É risível mesmo. E qual foi a repercussão no Brasil? Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu a decisão do Trump e disse que tarifação recíproca, né? Se o Brasil reagir tarifando os Estados Unidos, estaria dentro da mentalidade socialista brasileira. Seja lá o que for isso, né? Porque na mentalidade socialista, como se os Estados Unidos, fazendo essas tarifas todas contra o mundo inteiro, estivesse sendo um exemplo de livre mercado. Ao contrário, eles estão destruindo as bases do livre mercado. E como se o Milley, a Argentina, que está ali com um governo ultra neoliberal, entreguista até o osso, anarcocapitalista, disposto a entregar o país inteiro numa bandeja para os Estados Unidos, não tivesse justamente tendo a mesma taxa que o Brasil. Bom, porque os Estados Unidos, a questão não é livre mercado. O Bolsonaro não consegue entender isso. A questão é que os americanos, nos produtos que eles não têm vantagem competitiva, eles querem taxar. E querem que você, nos produtos que eles têm vantagem competitiva, que você libere. Então, vai taxar os produtos agrícolas brasileiros, o aço, etc. E aí a gente libera para os produtos industriais deles virem aqui. Eles querem isso desde o ALCA. Esse era o propósito da ALCA. E aí ele falou também que o Trump protege os Estados Unidos do vírus socialista. Deve ser o que os alienígenas deixaram, né? Quando eles invadiram os Estados Unidos, lá eles devem ter deixado. Eles foram embora, mas deixaram o vírus socialista, né? Os alienígenas comunistas do espaço deixaram os vírus socialistas.
E que o Brasil, então, não deveria cobrar taxas de importação de produtos norte-americanos, deveria liberar para os brasileiros terem acesso aos produtos industriais norte-americanos. O que vocês acham que vai acontecer? A indústria brasileira ia ser completamente destruída. Já foi por isso que o Lula teve que fazer a taxação de importações da China também. Porque senão você destrói a indústria do país. Não já basta que o Collor começou a completa devastação da indústria brasileira. Fernando Henrique deu continuidade. Os governos progressistas que vieram depois tentaram recuperar a indústria, estavam conseguindo o processo de industrialização brasileiro retomado, inclusive formando grandes multinacionais. O Brasil estava aí com uma indústria naval em pompa, com uma indústria de construção civil e tudo mais, quando veio a Operação Lava Jato e o senhor Moro que desfacelou a indústria nacional. Milhões de empregos perdidos, desfacelou a indústria nacional. Com aquele projeto que o Brasil seja uma fazenda. E agora o Brasil deveria fazer o que então? Olha, Trump, nós vamos abrir todo o mercado, não vamos taxar nada. Olha, lógico, o Trump iria adorar, porque quem não ia gostar? E como eu já falei aqui, os Estados Unidos só tem superávit com o Brasil. Os Estados Unidos não tem déficit na balança comercial com o Brasil, ao contrário, é só superávit. Então, a gente vê aí, né, que o ex-presidente não entende. Não, não, não sabe desses dados. Ou pelo menos finge que não sabe. Porque é um desejo da subalternidade frente aos Estados Unidos, frente ao Trump. Agora, quem deu uma resposta muito interessante, aí sim, né, de uma pessoa que é um nacionalista, que é alguém que tem uma compreensão real das coisas, foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, já no dia 3 de abril, ali na newsletter dele, Brasil Desvendado, ele já falou, ele termina ali a newsletter falando, olha, o Trump está abandonando, né, a globalização e a ordem do livre comércio, porque ele quer a reindustrialização dos Estados Unidos. O que eu, né, e não é o Ciro Gomes, considero que ele não vai conseguir. Mas, e aí eu concordo com o Ciro Gomes, era o momento ideal para nós termos uma política tarifária em favor da nossa indústria para reindustrializar o Brasil. Ao contrário do que o Bolsonaro quer, né? Porque o Bolsonaro, pelo Twitter lá dele, né, pelo X lá, eu ainda falo Twitter, ele gostaria de ter uma política tarifária em favor da indústria norte-americana e contra a nossa. Mas, como um verdadeiro nacionalista, alguém que pensa no desenvolvimento nacional, como é o Ciro Gomes está colocando, nós precisamos de uma política tarifária a favor da nossa indústria. Ao contrário do que quer, então, o senhor Jair Bolsonaro. Eu fico até pensativo sobre isso, porque eu não sei se vocês que acompanham o canal conheceram um político brasileiro que foi candidato a presidente várias vezes, chamado Enéas Carneiro, do PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Porque eu vejo muita gente aí fazendo comparações do Bolsonaro com o Enéas, a questão do patriotismo. Gente, é uma comparação que nunca deve ser feita. Vocês acham que se o Enéas fosse presidente hoje, ou se ele fosse vivo hoje, ele apoiaria isso? Ele acharia que a gente deveria não taxar a indústria norte-americana e deixar os produtos dele? Ou não veria esse, como o Ciro Gomes veio, no momento ideal para recuperar a nossa reindustrialização? Se você já viu algum discurso dele, se você já leu os livros dele, eu li os livros que ele publicou na época de campanha, foram livros feitos para a época de campanha, a gente sabe que justamente o Enéas estaria apoiando, vendo neste momento, o momento do Brasil abandonar a globalização, de abandonar esse negócio de desse livre mercado predatório à indústria nacional, como ele sempre foi crítico a isso, e justamente retomar a nossa industrialização, que é totalmente ao contrário da política
que o Jair Bolsonaro, por exemplo, fez no Brasil, que colocou ali, justamente para ministro de Economia, alguém da escola de Chicago, e que pretendia abrir o comércio brasileiro sem uma resposta adequada dos outros países também, de abrir o mercado deles para áreas que o Brasil é competitivo. Então é isso, né? A gente, esse canal preza muito pelo nacionalismo, pelo patriotismo, mas a gente tem que saber identificar os verdadeiros nacionalistas, os verdadeiros patriotas, tá? Aqueles que realmente pensam no Brasil, no desenvolvimento do Brasil. Pessoal, esse vídeo ficou um videozão, né? 40 minutos aí, mas eu acho que foi necessário para a gente ter essa conversa nessa sexta-feira, dia 4/4. Tá? Deixa o like, faça o comentário. Eu gosto muito de ler os comentários, eu leio todos os comentários, procuro responder. E depende do volume de comentário, eu posso até gravar um vídeo respondendo os principais comentários. Mas sejam sempre muito bem educados. Também gostou do vídeo? Compartilha nas suas redes sociais. E estejam aqui diariamente, a gente tem vídeo diariamente aqui no canal, nosso boletim. Tudo bem então? Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo, e até o próximo vídeo aqui no canal.